Dentro do nosso programa de reforma tributária, iremos apresentar para vocês hoje como transformar desafios em oportunidades de crescimento. A maior reforma tributária em décadas chegou. A sua empresa está preparada? Nesse ponto, iremos agora falar com você sobre o contexto da reforma tributária que vai entrar em vigor a partir do ano de 2007. Por que essa reforma é diferente de tudo que já vimos antes? Veja bem, a reforma tributária criada pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, talvez seja um dos maiores divisores de água que nosso país já viu. Vivemos durante 6 décadas, 60 anos, um sistema tributário altamente complexo, cheio de dificuldades e criava embaraço para as empresas de um modo geral. Hoje, com esse novo projeto de reforma tributária que foi apresentado, aprovado e regulamentado, nós teremos uma oportunidade de transformar esse sistema tributário complicado num modelo mais prático, mais viável e menos oneroso para as empresas. Para o empresário, essa reforma tributária significa a mudança total de paradigmas, em todos os sentidos. Em sentido de cumprimento de metas, em sentido de faturamento, em sentido de mudanças de comportamento empresarial. Tudo isso vai ser transformado com essa nova reforma tributária em vigor. O timeline dessa reforma tributária, podemos dizer que inicia em 2026, um ano de testes, tá? E a partir de 2027 a 2033, será efetivamente implantada progressivamente até se exaurir em 2033. Teremos aí uma diferença fundamental do sistema atual, que é um sistema híbrido, ou seja, um sistema cumulativo e não cumulativo, para um sistema que se permite e se diz ser totalmente não cumulativo. Tá? Os novos tributos, IBS, CBS e Imposto Seletivo, serão totalmente não cumulativos, segundo a legislação que cuida da matéria. Quais são os caminhos para se preparar para a reforma? Nós entendemos que essa reforma não é um processo único, é um processo compartilhado que deve ser vivido tanto pelo conjunto de setores da empresa como um todo. Por exemplo, setor fiscal, setor contábil, setor financeiro, setor de tecnologia, tudo isso vai ter que ser integrado e maximizado ao máximo para entender e trabalhar dentro do novo projeto de reforma tributária. Por que agir agora? Porque nós estamos ainda num período de testes. Então, é o momento de compreender essa nova legislação. Não é simples, é uma legislação complicada, é uma emenda constitucional de mais de 300 artigos, acompanhado de uma regulamentação também não menos pequena, mais de 400 artigos a serem estudados, analisados e verificados. Tá? Além disso, teremos ainda o PLP 108, que ainda está no Congresso Nacional, está sendo analisado ainda, que também vai complementar uma segunda fase da reforma tributária. Então, o momento é agora, o momento de agir é agora. O timeline dessa mudança, como já dissemos,
começará em 2026, né, com o começo da transição, onde as empresas iniciarão fazendo testes, né, para entender o novo mecanismo da reforma, o novo layout das notas fiscais, que vai ser totalmente diferente das atuais. Tá? Então, 2026 será o início da transição, onde as empresas vão ter que destacar o IBS e o CBS na nota apenas para efeito de testes. 2027 a 2032 será a fase gradual e progressiva, onde 2027, por exemplo, termina-se o ICMS, o PIS, e vai começando a transitar os novos impostos IBS e CBS. E em 2033, ela entra em plena vigência, exaurindo-se o atual sistema tributário. O que vai mudar na prática? No sistema atual, nós temos 5 tributos diferentes: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. É um sistema híbrido, onde temos cumulatividade e não cumulatividade. Existe uma guerra fiscal entre os estados que transforma esses impostos ainda mais duros e cruéis, tá? E, além disso, são impostos que são calculados em cascata. O que é o novo sistema tributário que vai entrar em vigor? 2 tributos principais, que é o IBS, que vai acumular aí o ICMS e o ISS, e o ICBS, que vai acumular o PIS, a COFINS e o IPI. E, além disso, nós teremos o imposto seletivo, que é um imposto que será cobrado sobre aqueles produtos que não são muito corriqueiros na vida do brasileiro. Segundo a legislação aprovada, e aí teremos que ver, de fato, com a implantação do sistema, esses impostos serão 100% não cumulativos, ou seja, não haverá mais a cobrança em cascata, o imposto não será cobrado por dentro, mas sim por fora, será destacado na nota fiscal, entendeu? E teremos também uma alíquota unificada a nível nacional. Então, depois que começar a entrar em vigor, o Senado Federal definirá essa alíquota, e hoje estamos estimando em torno de 26% a 30%. Não é uma alíquota baixa, mas é uma alíquota que como não vai haver acumulatividade, será uma alíquota, talvez, que até em certos momentos, em certos tipos de negócios, irá diminuir a tributação. E, além disso, também pela nova legislação, as empresas terão crédito integral daquilo que paga e que destaca na nota fiscal. Então, pessoal, não é um evento. Na verdade, a reforma tributária é um processo complicado, um processo demorado, um processo difícil. E devemos começar agora. Temos aí, por exemplo, quais os setores vão sentir mais os impactos da reforma? Acreditamos que o setor de serviços será o setor que vai sofrer os maiores impactos. Por quê? Porque é um setor que independe muito de créditos tributários e, por ter uma grande proporção de mão de obra, quer dizer, eles utilizam muito, o serviço utiliza muito da mão de obra e poucos insumos. Então, isso vai deixar de gerar crédito para essas empresas. Mas, entendeu? A mão de obra, como é pagamento direto, gera um aumento de carga tributária exatamente por ter uma mão de obra muito intensiva. E a folha de pagamento, infelizmente, não gera crédito. Temos aí o agronegócio, que provavelmente será um setor que também terá um impacto médio para alto,
porque são cadeias muito curtas entre produtores, e são produtores muito, entidades muito familiares, muito ainda sem conhecimento de como essa reforma vai ser estruturada. Temos a indústria, que terá um médio impacto, porque a indústria, geralmente, consequentemente, com essa nova reforma tributária, vai gerar muito crédito e vai acabar não cumulatividade. Então, essa geração de novos créditos, o impacto é bem menor. Temos aqui agora para vocês 6 passos estratégicos que entendemos que as empresas devem adotar a partir desse exercício mesmo, 2025, desse resto de exercício, e no ano de 2026, para iniciar o ano de 2027 já com a implantação da reforma tributária. O primeiro deles é o conhecimento profundo. Acreditamos que as empresas, os empresários, os seus setores operacionais devem ter um conhecimento muito profundo da legislação. É uma legislação muito extensa, muito grande, muito complicada de entendimento, e, por isso, aconselhamos que já iniciem o estudo e um conhecimento aprofundado dessa legislação. O segundo ponto é um diagnóstico interno, e aconselhamos que todas as empresas realizem, tá? Para mapeando toda a sua cadeia produtiva, para ver aí quais são os tipos de tributação que existem, qual é o ICMS, qual é o PIS, qual é o COFINS que hoje é pago, para comparar com os novos tributos que vão iniciar-se. Revisar todos os contratos existentes na empresa, porque, como não vai haver mais a não cumulatividade e todas as operações serão tributadas por fora, esses contratos vão ter que ser revisados e, provavelmente, alguns deles serão até beneficiados com a diminuição do seu custo. Devemos também levantar todos os tributos atuais que a empresa recolhe, para verificar, no final, a diferença entre o que é tributado hoje e o que vai ser tributado amanhã, onde vocês verão, através de simulação de cenários futuros, uma grande alteração no fluxo de caixa das empresas, porque com a não cumulatividade e aproveitamento total do crédito, o fluxo de caixa vai ficar um pouco mais leve. Outro aspecto que entendemos necessário às empresas são a análise dos regimes especiais. O Simples Nacional, as empresas hoje tributadas pelo Simples Nacional, têm que analisar a sua situação para talvez se adaptarem a uma forma nova de cobrança do Simples, que é uma forma, o Simples Nacional, que a gente está chamando de Simples Nacional híbrido. Por que isso? Porque, veja bem, como hoje o imposto vai ser cobrado por fora e não mais por dentro, o Simples Nacional, as empresas que são tributadas pelo Simples Nacional sofrerão um impacto, porque elas terão os seus clientes, ao adquirirem dela um produto ou um serviço, vão lhes exigir a emissão de uma nota fiscal. E nessa nota fiscal, eles estão querendo que seja destacado o imposto que lhes foi cobrado. Pela tributação do Simples Nacional, não há essa possibilidade. Entretanto, pela nova legislação, há possibilidade de existência de um Simples híbrido, ou seja, naquele momento, aquela empresa do Simples opta por emitir uma nota fiscal, destacar o imposto e fazer o pagamento dessa nota fiscal de uma forma diferenciada do que hoje é feito com o Simples Nacional. Da UBEP, vão existir novos formatos,
e os regimes setoriais. E, provavelmente, os estados vão exigir uma revisão de todos eles para saber aqueles que poderão continuar com a nova reforma tributária. Outro objetivo muito interessante é o planejamento financeiro e a precificação de suas mercadorias e seus serviços. Entendemos que hoje as empresas precisam projetar um fluxo de caixa de 2026 a 2033 para verificar ali, com o encerramento da cobrança do PIS, do COFINS, do ICMS, que hoje é utilizado, como é que vai ser a cobrança do ICM, do IBS e do CBS. Isso é um trabalho muito importante, que aí é onde a empresa terá conhecimento do que vai mudar na sua composição de preço. Análise de sensibilidade é uma análise muito importante também. A empresa vê o que lhe é sensível com essa nova tributação que vai exigir, e exatamente por essa mudança também de término do ICMS, do ISS, do PIS e COFINS, consequentemente, haverá necessidade de uma nova metodologia de precificação. Por quê? Com o fim da não cumulatividade, quer dizer, o fim da inclusão do imposto por dentro, mas agora o imposto vai ser destacado na nota, a sua precificação automaticamente vai mudar. Então, é uma necessidade que tem que ser feito também. O setor de tecnologia e sistemas, tá? Vão ter que ser auditados os ERPs e os sistemas fiscais, que todos vão ser alterados. Por quê? Porque hoje a nota fiscal é um sistema diferente. Inclusive, já se soltou o comitê gestor do IBS, já soltou uma cartilha ensinando as mudanças que vão ter nas notas fiscais, que vão ser agora praticamente um sistema totalmente digital. Então, haverá alterações nos ERPs, nos sistemas fiscais, alterar alíquotas de tributação, códigos de tributação, muitas mudanças. Planejar as atualizações e substituições que vão ser necessárias, e não são poucas, são muitas essas atualizações de substituição, e, além disso, acreditamos que muitas empresas terão necessariamente que investir em automação. Automação, porque, como digo sempre, a reforma tributária não é uma simples reforma de tributos. Além disso, é uma reforma também tecnológica. Então, muitos sistemas, muitos softwares, muitos programas terão que ser alterados, e a automação vai ser necessária. E também para isso, necessária a integração dos dados, que vai ser de suma importância para a sobrevivência das empresas. E criar, nesse período de transição, nesses 7 anos que tem aí, uma governança de transição. O que é? Criar um comitê multidisciplinar, onde estarão presentes ali, nesse comitê, o financeiro, o sistema contábil, o sistema jurídico, o sistema de tecnologia, para acompanhar as mudanças, acompanhar as alterações, acompanhar os vários decretos regulamentadores que, com certeza, vão ser publicados dentro desse período de transição, entendeu? É um comitê também, essa governança também vai definir as responsabilidades de cada setor para ultrapassar esse período de transição, criando aí, estabelecendo um cronograma de ações. E, gente,
é um novo sistema tributário que vai existir. O antigo vai acabar em 2033. Em 2033, teremos um novo sistema tributário totalmente diferente, totalmente mudado do atual. Quer dizer, é como se nós desaprendêssemos tudo o que aprendemos até hoje e vamos ter que aprender tudo de novo de uma forma diferenciada. Então, esse comitê de governança da transição é necessário, reuniões periódicas, reuniões semanais, quinzenais ou mensais, mas tem que haver, várias reuniões vão acontecer e muitas mudanças vão surgir nessas reuniões, nessa governança. Como que sua empresa deve operar a partir de agora? Fluxo de caixa e capital de giro. Com a nova reforma tributária e pela legislação que foi apresentada, teremos que esperar ela entrar efetivamente em vigor, a recuperação dos impostos será integral. Ou seja, tudo que você pagar de imposto, você vai recuperar 100% na operação seguinte. Tá? Créditos tributários existentes hoje. Há que necessariamente haver uma gestão efetiva e muito pontual desses créditos tributários. Por quê? Porque durante esse período de transição, as empresas que possuem hoje saldos de créditos tributários aprovados, reconhecidos pela administração fiscal, poderão utilizá-los em compensações por novos impostos. A partir de 2029, quem não conseguir zerar esses créditos vão ter que habilitar esse saldo existente junto às administrações fiscais para poder utilizá-los depois da implantação da nova reforma tributária. Entendeu? Capital de giro. Acreditamos que, nesse momento inicial de transição, haverá necessidade de um incremento do capital de giro das empresas, exatamente pelas várias mudanças que vai haver em termos de automação, em termos de sistemas, em termos de tecnologia. E, além disso, não podemos esquecer que, nesse período de transição, as empresas vão conviver com dois sistemas tributários. O antigo, que vai vigir até 2032, e o novo, que vai iniciar-se em período de testes em 2026 e será 100% implantado em 2033. Então, acreditamos que esse período de transição haverá necessidade de um incremento no capital de giro das empresas. Pela leitura da nova legislação, acreditamos que, num futuro, após a transição, após a efetiva implantação da reforma tributária, teremos aí uma melhora significativa no fluxo do sistema financeiro. Vai ficar mais leve. Talvez hoje nós entendemos que, ao falarmos uma alíquota de 25% a 30% de imposto, é uma alíquota alta, é uma alíquota pesada, mas temos que levar em consideração que também teremos um aproveitamento total desse imposto. Então, o torna menos agressivo. A precificação. A precificação é um aspecto que vai revolucionar nessa reforma tributária. Por quê? O modelo atual nosso hoje é custo, margem de lucro, mais imposto embutido. Então, é um cálculo que se você faz de baixo para cima. Ok? Hoje, com o novo modelo, quando estiver implantado, essa mudança de cálculo será totalmente diferente. Ela será de cima para baixo.
Então, vai ser o preço de mercado, menos o imposto destacado, menos a margem de lucro. Então, a mudança na precificação ela vai ser revolucionária. Então, do sistema atual para o novo sistema. O fato de você destacar o imposto na nota, isso vai mudar todo a sua forma de precificação. Ao final, acreditamos que teremos aí, com esse novo sistema tributário, que vai se iniciar, uma simplificação operacional. Teremos menos obrigações acessórias a serem cumpridas, né? É uma redução drástica dessas obrigações acessórias, porque hoje tudo com a nova reforma tributária passará-se basicamente quase tudo a ser digital, nada de emissão de declaração, nada de ECF, nada de DAF, nada de DAP, nada disso. Vai tudo ser digital. Menos risco de autuações fiscais, porque a interpretação ela vai ser uma interpretação nacional e não uma interpretação hoje, como é hoje. Quer dizer, você tem o ICMS, são 27 legislações diferentes. Agora não, a legislação é única. Nós temos aí 27 legislações, não sei quantas legislações de ISS, porque cada município tem a sua forma de tributar. Hoje não, teremos uma tributação única, então acreditamos que as autuações fiscais vão diminuir por ser a interpretação única. O maior foco, né? Os recursos serão realocados com essa tributação, com essa não cumulatividade, vai sobrar mais recursos e as empresas poderão investir mais no seu negócio, no seu core business, né? Então, isso é muito importante. E a inovação. A inovação, acredito que essa reforma tributária permitirá às empresas criar estratégias e muita inovação, porque aquela complicação que existia antes no nosso sistema tributário vai facilitar esse crescimento de estratégias. Quais são as vantagens que entendemos que estejam escondidas dentro da reforma? O primeiro deles é a otimização da cadeia. Tá? O fim da tributação em cascata vai otimizar essa cadeia produtiva, vai facilitar essa forma de cálculo da tributação. Outra oportunidade é a eficiência, a vantagem competitiva. Eu acho que as empresas que souberem trabalhar bem o texto, entenderem bem esse novo sistema tributário, vai ter um ganho de eficiência muito grande e os preços, a competição no mercado vai melhorar muito e facilitará muito as empresas que saírem na frente e entenderem, de fato, o novo sistema tributário. Com a redução de custos, por quê? Com a diminuição da burocracia operacional, que hoje existe, né? Hoje é necessário basicamente, grande maioria das empresas hoje necessitam ter um setor de acompanhamento e acreditamos que com a nova reforma isso vai haver essa redução de custo, vai haver menos burocracia operacional, menos necessidade, tudo vai ser basicamente digital, com um toque, uma facilidade muito grande. E a modernização tech,
a inteligência artificial e a automação fiscal irão criar grandes oportunidades para as empresas, inclusive empresas que hoje mexem com esse tipo de negócio, automação fiscal, inteligência artificial. Eu acredito que o seu campo de atuação será muito alterado com a nova reforma tributária. As operações de fusão e aquisição, o M&A, vai se tornar bem mais favorável, porque o mercado vai se tornar menos incerto, haverá muito mais projeção de novos negócios, com a facilidade que tem tributária. Tá? O fim da guerra fiscal, entendeu? Hoje já existem empresas que já estão fazendo trabalhos de logística, adequando a sua logística, não vai mais hoje, igual várias empresas, por exemplo, podemos até ficar tristes, mas Extrema, que é uma cidade hoje aqui do sul de Minas, que durante alguns anos teve grande projeção, porque as grandes empresas transferiam para lá centros operacionais para distribuição logística de sua mercadoria, com a nova tributação agora no destino, desnecessário se faz hoje essas logísticas de centros de distribuição aqui, ali e acolá. Hoje, com a tributação de destino, a empresa já sabe para onde vai ser tributada. Então, não preciso, vai acabar essa guerra fiscal. Eu vou ter um centro de operações aqui no sul de Minas, que vai atender São Paulo, é só atravessar a fronteira. Acabou isso, vai acabar. Então, essa localização vai se tornar mais racional com o fim da guerra fiscal. E o sétimo grande oportunidade é um ambiente de investimento, que há uma previsibilidade com o novo projeto de reforma tributária de atração de capitais. As empresas vão ficar mais atrativas, as empresas vão ficar mais capitalizadas, com inovação com precificação mais atraente. Então, é uma grande oportunidade que terão. Papel dos especialistas. Isso é muito importante. Por que você não pode fazer isso sozinho? Entendemos que o tripé de sucesso para qualquer empresa vencer, conhecer esse novo projeto de reforma tributária é ter esse tripé de sucesso, que é o apoio jurídico, o apoio contábil e fiscal e a integração. O jurídico para interpretar as leis, a renegociação de contrato, para fazer uma nova estruturação societária que vai ser necessária. E um compliance de defesa de interesses, porque, vejam bem, nós vamos ter 2 sistemas tributários aí por 7 anos. Então, com a implantação do novo sistema em 2020, a partir de 2027, muitas dúvidas vão ocorrer, acreditamos que muitas discussões judiciais vão ocorrer por causa do entendimento, por causa da falta de conhecimento. Então, o setor jurídico, além dele ter que continuar aqui, as empresas continuar fazendo defesas desse antigo sistema que não morreu ainda. Tá? O apoio contábil e fiscal é necessário para ter operacionalização, uma apuração correta da tributação. Tá? Isso é muito importante. As obrigações acessórias que ainda vão ocorrer durante esse período de 7 anos,
as simulações financeiras que é necessária, além da integração que tem que ver entre o comitê de transição, que nós já falamos, a comunicação constante entre os vários setores da empresa, que agora, com a nova reforma tributária, haverá necessidade de uma comunicação constante entre os vários setores das empresas. As decisões vão ter que ser cinéticas, tá? E a visão vai ter que ser uma visão totalmente holística, totalmente diferente do que hoje é a visão usada pelas empresas. Por que essa complexidade exige especialização? Os desafios são muito grandes. A legislação da nova reforma tributária são mais de 400 páginas de legislação. São mais de 300 artigos. Isso apenas na parte que trata do consumo, que é a que cuida a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214. Ainda teremos a legislação que está no Congresso ainda em análise, que é o PLP 108, que trata da criação do comitê gestor desses impostos. Quer dizer, a partir de 2033, ao invés de termos 27 secretarias de fazenda, nós vamos ter um comitê gestor que vai integrar toda essa legislação. Então, o desafio é muito grande, são muito pesados os estudos. Dezenas de decretos regulamentadores podem acreditar que vão sair nesse período de transição. Muita coisa, apesar da lei complementar regulamentar a emenda constitucional, ainda vai haver muitos decretos regulamentadores de alguns pontos específicos da lei complementar que não foram esgotados ainda. E temos aí os casos específicos de vários setores, cooperativas, financeiro, médicos, advogados, são vários setores específicos complexos e que exigem uma especialização, um estudo aprofundado. E, além disso, nós teremos aí uma transição de 7 anos. 7 anos, apesar de tender que ser pouco, mas haverá muita mudança nesses 7 anos. Um resumo para finalizar. O que discutimos hoje e como iniciar seu plano de ação. Os pontos essenciais. Agende reuniões com a sua equipe jurídica e contábil. Receba nosso e-book com os principais pontos que você precisa saber e vamos liberar em breve. Faça um diagnóstico inicial da sua empresa e entre em contato com consultoria especializada para poder aprofundar nessa matéria nova, que é uma mudança de paradigmas total. Acreditem nisso. Comecem agora. Não esperem o Carnaval de 2026. Talvez será tarde demais. Agradeço pela sua atenção e estamos à disposição através desses contatos que estão na tela. Obrigado.